Seja muito bem-vindo e bem-vinda, eu me chamo André Rocupard e este aqui é o audiobook completo do meu livro Pensamento Atômico. Eu decidi liberar tudo aqui no YouTube de forma gratuita. Para quem prefere ouvir ou para quem quer conhecer os fundamentos e os conceitos que eu trago aqui nesse livro, ou para simplesmente aqueles que, por alguma forma, não puderam adquirir o livro. Tá tudo bem, está tudo aqui para você. Você vai perceber que ao longo dessa narração, e é uma narração simples, eu adicionei algumas notas, algumas indicações visuais e referências da ilustração no livro. Por quê? Esse daqui é um livro que é mais do que um conteúdo, ele é completamente ilustrado. Isso aqui é uma ilustração de como que o subconsciente é impressionado. O que acontece quando você começa a exercer os seus pensamentos? Aqui é sobre imaginação criativa. Enfim, ao longo dessa narração, você vai ver que tem algumas notas que se referem às ilustrações do livro. Ele é um mapa ilustrado para que você possa aprender os conceitos e aplicar na prática, com consciência, sabendo o que está acontecendo, e não de uma forma aleatória, sem saber qual é o fundamento ou os princípios que fazem com que aquilo aconteça. Com que pequenos pensamentos criem grandes transformações na sua vida. Se você chegou aqui, eu tenho certeza que é porque você está pronto e você quer realmente ir para um próximo nível de clareza, de foco, de direção, de disciplina e direcionar seus pensamentos para que tudo isso ocorra em uma forma harmônica. E se isso fizer sentido para você, compartilha, manda para aquela pessoa que você troca essa ideia, que você conversa a respeito desses assuntos. Inclusive, aqui embaixo tem um link que é andrerocupard.com.br e tem um grupo chamado de Vibração Atômica. Você pode entrar nesse grupo, é gratuito lá no WhatsApp. Tá bom? Se fizer sentido para você, é lógico. Boa leitura, ou melhor, bom áudio. Tamo juntos, te vejo num próximo. Este é a parte 3 do Pensamento Atômico, um livro ilustrado que demonstra como pequenos pensamentos geram grandes transformações. Nesta terceira parte você encontra sobre o mecanismo guia do subconsciente, e como ele dirige e governa sua vida, e seus resultados hoje. Nossos pensamentos passados criaram nosso presente, e nossos pensamentos presentes estão moldando nosso futuro, graças ao poder infalível da mente universal, que atua silenciosamente no mecanismo do subconsciente, transformando nossos pensamentos em seu equivalente material. Todas as necessidades são demandas, as demandas criam ações, e as ações geram resultados. Isso significa que todas as demandas que temos hoje exigem que uma ação seja tomada para um resultado ser criado, e para que todo esse ecossistema funcione, o desenvolvimento individual deve ser gradual, com aumento sempre crescente em capacidade e volume. O pensamento é um produto da mente, e a mente é criativa, pois é una com a mente universal. Se existe alguma situação indesejada, significa que essa situação não está em harmonia com aquilo que é universal, e, por sua vez, podemos entrar em relacionamento harmonioso com a mente do todo, para pedir qualquer coisa que tenhamos direito. Assim o caminho fica claro. Essa mente cósmica não é apenas inteligência, mas é também substância infinita, que se materializa através da atração atômica. Certamente você já apertou um interruptor de luz, e não por milagre a luz acendeu. A luz acendeu porque existe um mecanismo de rede que é capaz de conduzir o movimento dos elétrons por uma rede até chegar na luz. Mas essa mesma eletricidade poderia gerar calor, força mecânica em um elevador, música, ou qualquer demonstração magnífica de força a qual essa energia foi canalizada. Também podemos dizer que antes de ser inventado o mecanismo da eletricidade, ela já existia, porém ninguém havia determinado um método preciso e claro para que essa energia fosse canalizada para acender uma lâmpada ou ligar um rádio. O pensamento é a mente se convertendo de energia estática ou potencial em movimento dinâmico. Assim como o vento é o ar em movimento, e quando aproveitado por hélices que geram energia eólica através de um mecanismo, a mente também depende de um método, ou um mecanismo anexado a ela, para que seus benefícios sejam extraídos. A maioria das pessoas buscam compreender como o automóvel que dirige funciona, mas se mantêm contentes em permanecer na ignorância absoluta da maior peça do mecanismo de toda a existência, o cérebro do homem. Existe um grande mundo mental no qual
Vivemos, nos movemos e existimos. Este mundo é onipotente, onisciente e onipresente, e responderá ao nosso desejo em proporção direta ao nosso propósito e fé. O propósito deve estar em acordo com a lei do nosso ser. Isso significa que deve ser criativo ou construtivo. Nossa fé deve ser forte o suficiente para gerar uma corrente de força necessária para trazer nosso propósito à manifestação. Os efeitos produzidos no mundo exterior são o resultado da ação e reação do indivíduo sobre a mente universal, e esse é o processo que chamamos de pensamento. Faça uma breve viagem em suas lembranças para ver como isso é magnífico. Talvez você ame música, goste de flores ou animais, talvez goste de ler e se inspire com as histórias que contam. Percebe quantas imagens vêm à sua mente? Toda essa beleza que você responde deve existir em primeiro lugar dentro de você antes que você possa apreciá-la. Você acabou de usar a mente consciente para abrir portais atemporais que te levaram a lembranças e memórias. Também percebeu que essa lembrança está além do fluxo espaço-tempo, ela acontece no aqui e agora. Nota: no livro você encontra a ilustração sobre a mente universal, como o grande arquivo universal de tudo o que existe, existiu e existirá. Toda sabedoria, inteligência, amor, conhecimento, poder, tudo está contido na mente universal. Sua mente individualizada é apenas uma faceta da mente universal que possui a percepção do eu. Não existe nada que seu cérebro não possa expressar. Nenhuma virtude ou nenhum princípio é impossível. Quando você compreende que você já possui tudo, e precisa apenas ativar certos circuitos cerebrais, e começar a desenvolvê-lo a qualquer momento, e conforme a sua necessidade, você percebe que todos os conceitos de impossível passam instantaneamente a cair por terra. O sistema nervoso foi comparado a um circuito elétrico, com sua bateria de células nas quais a força é originada, e sua matéria branca a fios isolados, pelos quais a corrente elétrica é transportada. Por meio desses canais os impulsos e desejos passam pelo mecanismo. Cada pensamento põe as células cerebrais em ação. A princípio, a substância sobre a qual o pensamento é dirigido parece falhar em responder, mas se o pensamento for suficientemente refinado e concentrado, a substância finalmente cede à força do pensamento e se expressa perfeitamente. O pensamento é o elo de ligação entre o infinito e o finito, entre o universal e o indivíduo. Um pensamento é jogado na substância invisível da mente universal, aquela substância da qual todas as coisas são criadas, e à medida que cria raízes, aderência à lei do crescimento começa a fazer efeito, e descobrimos que as condições e o ambiente são apenas o objetivo forma de nosso pensamento. A lei é que um pensamento é uma forma vital ativa de energia dinâmica, que tem o poder de se correlacionar com seu objetivo, e trazê-lo para fora da substância invisível, a partir de qual todas as coisas são criadas para o mundo visível ou objetivo. Esta é a lei pela qual e por meio da qual todas as coisas se manifestam. Este é o local pelo qual se recebe o domínio de todas as coisas. Não poderia ser de outra forma. Se a alma do universo como conhecemos é o espírito universal, então o universo é simplesmente a condição que o espírito universal criou para si mesmo. Somos simplesmente um espírito individualizado, e estamos criando as condições para nosso crescimento pessoal exatamente da mesma maneira. Não somos seres humanos que possuímos uma alma, mas uma alma experienciando um corpo humano. Este poder criativo depende do nosso reconhecimento do poder potencial do espírito ou da mente, e não deve ser confundido com evolução. A criação é a chamada existência daquilo que não existe no mundo objetivo. A evolução é simplesmente o desdobramento das potencialidades envolvidas em coisas que já existem. Seu corpo e todo seu mecanismo é o templo do Deus vivo e o indivíduo a quem chamas e de eu recebe o controle, mas o resultado depende da sua compreensão do mecanismo que está sob seu controle. Como disse o grande mestre,
não sou eu que faço as obras, mas o Pai que habita em mim, ele faz a obra. Devemos assumir exatamente a mesma posição. Não podemos fazer nada para ajudar na manifestação, simplesmente cumprimos a lei, e a mente universal, que tudo origina, produzirá os meios para que o resultado aconteça. Como funciona o mecanismo guia? Todo ser vivo possui um sistema de orientação integrada, desde os animais aos homens. Nas formas de vida mais primitiva, o objetivo de viver implica simplesmente na sobrevivência física do indivíduo ou da espécie. Observe os animais, e encontrará uma limitação de encontrar abrigo e comida, evitar ou vencer inimigos e perigos, além de procriar para manter a espécie. No homem, esse mecanismo de orientação integrada extrapola a mera sobrevivência, pois temos necessidades emocionais e espirituais que inexistem nos animais, onde para os animais, viver significa somente a satisfação das necessidades básicas. Para o homem, o ato de viver incorpora mais do que a sobrevivência física e a procriação, na medida em que demanda certas satisfações emocionais e espirituais, além de ajudar o ser humano a evitar ou vencer perigo, assim como garantir o instinto sexual, que ajuda a manter a raça viva. O mecanismo pode auxiliá-lo a encontrar respostas para problemas, inventar coisas, escrever poesia, administrar um negócio, vender produtos, explorar novos horizontes científicos, alcançar mais paz de espírito, desenvolver uma personalidade melhor ou conquistar o sucesso em qualquer outra atividade que se relacione ao seu viver, ou que contribua para uma vida mais plena e realizada. Um esquilo não precisa que o ensinem a pegar nozes, nem precisa aprender que deve armazená-las para o inverno. Ele pode ter nascido na primavera, e nunca ter experimentado o inverno. No outono, o mecanismo o orienta a armazenar ativamente nozes, que serão digeridas durante os meses de inverno, quando não haverá mais comida. Um beija-flor não precisa de aula para aprender como encontrar o néctar nas plantas. Um pássaro não necessita de aulas de construção de ninho, nem cursos de navegação. Mesmo assim, ele viaja milhares de quilômetros, às vezes em mar aberto. Ele não possui jornais, televisão, redes sociais, nem aplicativos meteorológicos para receber a informação sobre o tempo, muito menos livros escritos por pássaros exploradores ou pássaros pioneiros para mapear as áreas quentes da Terra. No entanto, eles conhecem o tempo e a localização exata de locais com climas quentes. Mesmo que estejam milhares de quilômetros de distância, eles possuem um mecanismo interior, que os guiam exatamente para os locais corretos. Ao tentar explicar tais coisas, costumamos dizer que os animais têm certos instintos que os orientam, e, quando analisamos esses instintos, descobrimos que eles ajudam os animais a serem bem-sucedidos ao lidar com o ambiente. Em síntese, os animais possuem um instinto de sucesso. Não podemos ignorar o fato de que o homem também tem um instinto de sucesso, que, por sua vez, é muito mais magnífico e complexo do que qualquer outro animal. Nosso Criador não complicou a vida do homem, pelo contrário, ele foi especialmente abençoado nesse aspecto. Animais são incapazes de selecionar objetivos, autopreservação e procriação, os quais estão predefinidos em sua existência. Esse é o mecanismo guia do sucesso que eles possuem, e se limitam a imagens de objetivos integrados, que chamamos de instintos. Olhe para a imagem ao lado. Você realmente foi criado para seguir este padrão, ou sabe que é muito maior do que isso? Embora muitas pessoas vivam uma existência semelhante aos instintos dos animais, quero convidar você a olhar para a sua vida por uma perspectiva maior. Os homens, por outro lado, possuem algo que os animais não possuem: imaginação criativa. De todas as criaturas, o homem vai além, e é também um criador. Por meio da imaginação ele pode formular uma variedade de objetivos. É o único capaz de dirigir seu mecanismo guia, tanto para o sucesso, quanto para o fracasso, através do uso da imaginação. Isso é pela capacidade de imaginar.
O ser humano é em essência uma fonte de potencial ilimitado, mas por usar repetidamente a faculdade da imaginação criativa contra si mesmo, se esqueceu como se abrem as portas da sua própria realização. Agora ele só precisa de um direcionamento para encontrar a clareza necessária, e seu próprio mecanismo do sucesso cuidará de todo o resto. Nota: no livro você encontra a ilustração da imaginação criativa e do processo de potencial ilimitado do ser humano. O cérebro e o sistema nervoso. Maxwell Maltz, no livro Psicocibernética, traz uma explicação incrível sobre como o nosso mecanismo do sucesso funciona, e com a melhor analogia que encontrei para compreendê-lo, vamos ilustrar como ele funciona. O cérebro e o sistema nervoso funcionam como um servomecanismo, semelhante a um computador, e um mecanismo de busca de objetivos. Esse sistema atua automaticamente para guiá-lo na direção certa e alcançar os seus propósitos. Pense em como você realiza uma busca no Google. Você insere uma palavra-chave, e o mecanismo de busca começa a filtrar bilhões de informações para encontrar as respostas mais adequadas para a sua consulta, de acordo com as palavras que você procurou. O cérebro faz algo similar. Ao definir um objetivo, ele inicia uma busca automática, filtrando suas experiências, conhecimentos e percepções para guiá-lo até o resultado desejado. Esse servomecanismo integrado funciona tanto como um sistema de orientação, que te direciona para o objetivo, quanto como um cérebro eletrônico, capaz de resolver problemas, encontrar soluções, e até gerar novas ideias ou aspirações. O cérebro e o sistema nervoso agem como um torpedo ou míssil autodirigido, sempre procurando o alvo e ajustando o caminho até alcançá-lo. O mecanismo guia que opera no cérebro e no sistema nervoso se dividem em dois tipos principais. Quando o alvo, o objetivo ou a resposta são conhecidas, e a finalidade é alcançá-los ou realizá-los. 2. Quando o alvo ou a resposta não são conhecidos, e o objetivo é descobri-los ou encontrá-los. O cérebro e o sistema nervoso operam de maneira similar a um torpedo autodirigido, que tem um alvo claro, e ajusta seu curso automaticamente até atingi-lo. No caso de um torpedo ou míssil, o alvo é conhecido, como um navio ou avião inimigo, e a finalidade é alcançá-lo. A máquina sabe qual é o objetivo, e ajusta sua trajetória para chegar lá. Assim como esses dispositivos, o cérebro humano precisa de um alvo definido, ou seja, um objetivo claro para trabalhar em direção a ele. Além disso, precisa de um sistema que o mova na direção desse objetivo, algo que, no caso humano, é proporcionado pela motivação e intenção. Para que um míssil ou torpedo funcione corretamente, ele também deve ser equipado com sensores, como radar, sonar ou sensores térmicos que fornecem feedback contínuo sobre sua rota. Esses sensores informam a máquina quando ela está no curso correto, feedback positivo, ou quando saiu do curso, feedback negativo, de modo que ajustes sejam feitos. No sistema nervoso humano, o processo é semelhante. Ao estabelecer um objetivo, o cérebro usa informações sensoriais e experiências passadas como uma espécie de radar. Ele ajusta o comportamento automaticamente para manter você no caminho certo, corrigindo os erros ao longo do trajeto. Se você cometer um erro ou desviar da meta, o mecanismo de correção entra em ação, assim como no torpedo, que se corrige constantemente através de zigue-zagues até atingir seu destino. Um exemplo mais cotidiano é a simples ação de pegar uma caneta. Você não precisa pensar conscientemente em cada movimento muscular envolvido nesse ato. O que ocorre é que o cérebro já aprendeu essa tarefa através de repetição, e agora a executa de forma automática. Você simplesmente decide pegar a caneta, e o mecanismo automático faz o resto. Da mesma forma, o mecanismo guia se ajusta conforme recebe feedback tanto do ambiente quanto dos seus próprios pensamentos. Ele pode corrigir o curso inúmeras vezes até atingir o objetivo final,
tal como o bebê que aprende a usar os músculos para pegar um brinquedo. O processo é refinado com a prática e, com o tempo, o cérebro otimiza o movimento até que ele se torne natural e sem esforço consciente. A diferença entre eu, você e o bebê é que ele não cria barulho mental, dizendo que não vai conseguir pegar a caneta. Ele simplesmente define o alvo e permite que o mecanismo guia atue de acordo com o feedback, até alcançar o que deseja. Quando você determina o objetivo e resolve alcançá-lo, o mecanismo guia automático assume. Assim como aprender a comer. Os primeiros erros fizeram você descobrir como acertar a boca, e o mecanismo guia agora segue sem falha quando é necessário. Levar a comida à boca. Em primeiro lugar, você já pegou uma caneta ou realizou movimentos semelhantes antes, portanto, o mecanismo automático aprendeu a reação. Em segundo lugar, seu mecanismo automático emprega dados de feedback fornecidos ao cérebro pelos olhos, que informam a posição em que a caneta não será apanhada. Esse feedback permite que o mecanismo automático corrija continuamente o movimento da mão, até que seja direcionada para a caneta. Pense em um bebê que está apenas aprendendo a usar os músculos. Ele corrige o movimento da mão para alcançar sua comida, pois ainda possui pouca informação armazenada que o norteie. Assim, a mão zigue-zagueia para frente e para trás, para um lado e para o outro, e tateia quando o alcança. Por semanas ele ainda não entende que aquilo é um alimento, por vezes aperta com muita força, brinca com a comida, e se suja inteiro enquanto aprende. Conforme o aprendizado se desenvolve, a correção se torna cada vez mais refinada. Seu aprendizado continua ao ser adicionado um garfo ou uma colher nos próximos aprendizados, e todo o processo recomeça até ser refinado novamente. Vemos o funcionamento disso também em uma pessoa que acabou de aprender a dirigir. Ela se corrige demais, e muitas vezes zigue-zagueia de um lado para o outro. Mas quando se chega a uma reação correta ou bem-sucedida, ela é lembrada no futuro, e a pessoa para dirigir normalmente. O mecanismo automático duplica essa reação bem-sucedida em testes futuros, aprendeu a reagir com sucesso, esquece fracassos e repete a ação bem-sucedida sem qualquer pensamento consciente, e esse processo é chamado de hábito. Hábito é uma programação instalada no subconsciente. Assim como o cérebro pode buscar automaticamente encontrar uma caneta em uma sala escura, mesmo que você não saiba onde ela está por meio do tato e da percepção de inúmeros objetos. Nossa mente opera de maneira similar quando estamos em busca de respostas, oportunidades ou a realização de metas. Mesmo que não possamos ver claramente o caminho, nosso mecanismo guia se encarrega de fazer ajustes contínuos, até que encontremos o que procuramos. Este é o segundo mecanismo, vasculhar a memória até encontrar o que deseja a caneta. Acontece que ao longo de nossa vida, permitimos que nosso banco de memória infectasse o mecanismo guia com uma quantia avassaladora de fracasso, decepção, medo, insegurança, falta de clareza, e desta forma impedimos que o mecanismo natural do sucesso nos forneça feedback. O segredo está em confiar nesse processo e alinhar nossos pensamentos com o objetivo que desejamos alcançar. Quanto maior a resistência em realizar os ajustes, menos nossa vida anda para frente, e maior a sensação de que estamos fazendo de tudo e nada está dando certo. Quando compreendemos que nossos pensamentos funcionam como blocos de construção da nossa realidade do átomo à matéria, percebemos o poder de ajustá-los para criar a vida que queremos. A mente universal, essa fonte infinita de conhecimento e energia, está sempre disponível para nos ajudar, mas cabe a nós limparmos as interferências, nossos pensamentos limitantes, concepções de incapacidade e medos. É desta maneira que um computador opera. Em primeiro lugar, deve ser fornecido todas as informações e dados, para serem gravados ou armazenados em sua memória ou na nuvem. Então coloca-se um problema para a máquina resolver. Ela esquadrinha a própria memória,
até encontrar a única resposta coerente que atenda todas as condições do problema. Problema e resposta juntos constituem uma situação ou estrutura total. Quando parte da situação ou problema, estrutura é entregue à máquina, ela localiza as únicas peças que faltam, ou por assim dizer, o tijolo do tamanho certo para complementar a estrutura. Agora pense na mente universal atuando para te ajudar a resolver qualquer situação. Uma fonte que possui todo o conhecimento que já existiu e existirá. Uma fonte que possui toda a sabedoria e poder que sempre existiu e sempre existirá. Este é o poder do pensamento atômico, e ir além das próprias limitações autoimpostas. Nossos pensamentos passados criaram nosso presente, e nossos pensamentos no presente criarão nosso futuro, a partir da mesma substância. Existe apenas uma única substância que cria tudo. São nossos próprios pensamentos que impedem nossa realização. Enquanto a mente cósmica é pura energia estática e potencial, os pensamentos é o processo da mente em seu estado dinâmico. À medida que limpamos nossos pensamentos de limitação, incapacidade, escassez, baixa autoestima, entre outros, estamos limpando e purificando nossa própria conexão com a substância essencial que fornece vida a tudo e a todos e que contém todo o mecanismo guia para a realização em qualquer área da vida. Nossa tarefa é se alinhar e criar coerência com as leis de causa e efeito, para começar a criar uma nova realidade, e mudando nosso destino. Em outras palavras, estamos purificando nossa conexão com a mente cósmica, com Deus, o grande arquiteto universal. Reajustando o mecanismo guia a mente humana, é profundamente influenciada por crenças que se instalam ao longo da vida, muitas vezes de forma inconsciente. Essas crenças guiam nossos comportamentos, percepções e até decisões diárias. Nosso mecanismo guia foi direcionado para operar de determinada maneira, baseado nas experiências, crenças e padrões que adotamos ao longo da vida. Toda essa quantidade de informação que opera inconscientemente, além de nos levar para resultados que não desejamos, nos manteve também desconectados da nossa universalidade, por ideias de separação, ao invés de unificação. Decidi então adicionar, para esclarecimento e impulsionar o autoquestionamento, uma pequena parte sobre crença que nada mais são que ideias adquiridas ao longo da vida. Podemos dividir essas crenças em 3 categorias essenciais: crenças herdadas, crenças experimentadas e crenças adotadas. Cada uma dessas categorias exerce uma influência significativa sobre a maneira como vemos o mundo, interagimos com ele, e como nosso mecanismo guia foi configurado para a falta de sucesso ao invés do sucesso. Crenças herdadas desde o nascimento. Até por volta dos 12 anos, nossa mente subconsciente é como uma esponja, absorvendo informações e padrões de comportamento diretamente do ambiente em que crescemos. Nossas crenças herdadas vêm principalmente dos pais, familiares, professores e da cultura ao nosso redor. Durante esses anos formativos, o fator crítico do cérebro, aquele que analisa, filtra e questiona informações, ainda não está totalmente desenvolvido. Assim, absorvemos essas crenças sem resistência, formando a base do que acreditamos ser verdade sobre o mundo. 2. Crenças experimentadas. À medida que crescemos, começamos a formar crenças com base em nossas próprias experiências de vida. Quando passamos por uma situação, positiva ou negativa, nossa mente cria uma associação entre a experiência e o sentimento gerado por ela. Essas associações geram crenças poderosas que, muitas vezes, determinam como lidamos com situações semelhantes no futuro. Uma pessoa que experimentou sucesso financeiro cedo na vida pode desenvolver uma crença de que é capaz de atrair abundância, enquanto outra, que enfrentou dificuldades, pode adotar a crença de que o dinheiro é algo escasso e difícil de obter. 3. Crenças adotadas. Além das experiências diretas, as crenças também podem ser adotadas ao longo da vida, especialmente na idade adulta.
Crenças adotadas são aquelas que absorvemos de fontes externas, como livros, palestras, redes sociais e influenciadores, sem questionamento ou reflexão crítica. Ao ler um livro de um autor respeitado, ou ouvir alguém que consideramos uma autoridade, muitas vezes aceitamos o que está sendo dito como verdade, sem sequer questionar se isso realmente faz sentido para nossa realidade ou propósito de vida. O fator crítico do cérebro baixa a guarda, permitindo que essas crenças entrem diretamente no subconsciente e moldem nosso comportamento e decisões. É essencial entender que 90% dos nossos pensamentos são subconscientes, o que significa que grande parte de nossas decisões e comportamentos diários são automáticos. Estamos em um estado de piloto automático a maior parte do tempo, sem consciência plena de como nossas crenças estão moldando nossa vida, como nosso mecanismo guia está configurado e atuando. Em um mundo com excesso de informações, onde somos constantemente bombardeados por novas ideias e opiniões, torna-se fácil adotar crenças que não refletem nosso verdadeiro propósito ou realidade. Ao invés de criar crenças possibilitantes, que geram um potencial de realização, muitas vezes adotamos crenças limitantes e impossibilitantes. Para romper com esses padrões e apontar o mecanismo guia para o sucesso, é necessário desenvolver o hábito de trazer nossa consciência para o momento presente, questionando o que estamos pensando e sentindo. Perguntas como: onde está meu foco agora? E o que estou pensando e sentindo neste momento? Podem nos ajudar a expandir nossa percepção. Essa prática gera consciência, que é o primeiro passo para a ressignificação de crenças limitantes. A consciência do presente nos permite aplicar os 3 componentes essenciais da lei da atração: percepção, significado e experiência. Outro ponto importante é que todo ser humano possui disciplina, mas, às vezes, ela está direcionada para o lugar errado. Quando uma pessoa tem o hábito de comer um doce todos os dias após o almoço, por exemplo, ela demonstra disciplina, mas em uma área que pode não ser saudável para ela. Da mesma forma, pessoas que procrastinam ou têm hábitos negativos, muitas vezes têm uma disciplina forte em mantê-los. Perceba, a mesma disciplina de comer um doce todos os dias é a disciplina utilizada por alguém que todos os dias no horário do almoço vai à academia exercitar seu corpo e construir seus músculos. É a mesma disciplina utilizada para dizer não à vontade de furar a dieta em plena quarta-feira. Isso nada mais é que a configuração do seu mecanismo guia. A questão é que tudo na vida é um condicionamento disciplinado, ou seja, hábitos. São padrões repetitivos, e o cérebro adora automatizar comportamentos que geram prazer, mesmo que a longo prazo eles sejam prejudiciais. Se o condicionamento é negativo, chamamos de vício. Se é positivo, chamamos de hábito. O cérebro se vicia na química gerada pelo comportamento e, assim, nos condiciona a buscar essa mesma química repetidamente para aliviar a pressão externa. Esse mecanismo é o que nos leva a repetir comportamentos que, muitas vezes, não servem aos nossos objetivos. A chave para ressignificar e recondicionar seu mecanismo será entregue em detalhes no ciclo da materialização atômica. Mas reforço que a prática de visão de mundo do pensamento atômico te conduzirá a expandir a consciência e exercitar a racionalidade construtiva. O ciclo da materialização depende de sermos conscientes do que pensamos e sentimos, pois isso guia nosso comportamento. Ao trazer nossa atenção ao momento presente, temos a oportunidade de interromper os padrões automáticos e redirecionar nosso foco para crenças possibilitantes que nos ajudem a crescer, prosperar e realizar. Se você está gostando dessa série, se inscreva no canal Andrei Wackel Party para não perder as próximas partes e os próximos conteúdos. Você também pode ver tudo sobre a nação atômica, o protocolo Energia da Riqueza, livros e acompanhamentos, clicando no link na descrição desse vídeo.